Vou começar esse vídeo com uma frase do Napoleão que é a seguinte: você pode perder batalhas, mas nunca perca um minuto por preguiça. Em cima dessa frase, nós vamos pensar um pouco sobre a velocidade que estamos vivendo nossas vidas e como que nós estamos vivendo nossas vidas. Bom, vai ser um pouco filosófico, um pouco reflexivo esse vídeo, então se prepara, se quiser e faça suas anotações. Poucos de nós nos apressamos tanto quanto poderíamos na vida. E aqui, para você ter um entendimento verdadeiro do que eu quero dizer aqui, seria muito importante você já ter visto um vídeo aqui do canal chamado Festina Lente, porque lá eu trago o conceito de apressar-se devagar. E isso realmente é importante. Só que aqui eu quero abordar uma outra questão de que, às vezes, nós poderíamos fazer mais, porém não fazemos. E aqui eu quero tentar curar você, se você está sendo essa pessoa nesse momento da sua vida. Eu já fui essa pessoa, então eu sei bem, tenho propriedade para falar o que eu vou abordar aqui no vídeo de hoje. Bom, com isso em mente, vamos lá. De vez em quando, é bom a gente se fazer algumas perguntas. Por exemplo, você é uma pessoa com quem os seus colegas de trabalho, os seus clientes, se você empreende, podem contar com você quando eles precisam? Pode ser seus amigos, seus familiares. Vou dar um tempinho aí para você pensar nisso. Tem um porquê de eu estar te pedindo para pensar a respeito disso. A questão é a seguinte: você é acessível quando as pessoas precisam de você? Elas têm que ficar te chamando várias vezes, elas têm que te mandar várias mensagens, elas têm que ficar repetindo uma e outra vez que ela quer a sua atenção porque aquilo é urgente? Ou você está ali de prontidão, você é mais acessível, é mais fácil chegar até você, independente do seu perfil? O que que isso diz sobre você quando você é acessível ou não? Quando as pessoas têm que implorar para ter a sua presença. Eu não estou falando aqui porque seria contraditório a outras coisas que eu já falei no canal, que é a questão de permitir que as pessoas ocupem a agenda da sua vida. Se você segue o canal, você já me viu falar o quanto isso vai te prejudicar. Tem vários vídeos aqui do canal que eu falo da importância de você ser dono do seu calendário, de você proteger a sua energia para poder aí sim colocar o seu tempo, o seu esforço naquilo que realmente faz sentido para você. Só que também o nosso entorno é importante. Outras pessoas são importantes também. Eu já falei essa frase em outro vídeo do canal e eu vou repetir aqui para ver se você memoriza ela. Se você tem um caderno que você anota as coisas, pode até colocar nele, que é o seguinte: conexões reais são o que move o mundo. Enquanto você não entender isso com profundidade, talvez a sua carreira não vai gerar muito ou a sua empresa não vai andar muito. São as conexões reais que movem o mundo, que isso fique bem fixo na sua cabeça. Vai te ajudar a entender como se comportar nos ambientes. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa nos esforçar para ser melhores do que a gente vem sendo. Vai ter momentos da sua vida que ela vai te cobrar para você se dedicar pelo menos por um período ao que realmente importa, se é que você quer ter transformação. Só que você tem que ter clareza nisso, para você não mover a sua vida na direção errada. Às vezes é importante a gente se apressar um pouco, porque a gente nunca sabe qual que é aquele momento que vai fazer a verdadeira transformação da nossa vida. Sabe aquele dia que muda tudo? Já tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso, seria interessante você dar uma olhada também, onde eu falo que o dia que a sua vida vai mudar para sempre começa como um dia normal, mas aí do nada acontece alguma coisa ali naquele dia que transforma a sua vida. Se você quiser ver esse vídeo na sequência, eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo, mas o nome desse vídeo é O Preço de Ser Diferente. Voltando ao tema do vídeo de hoje, como a gente não sabe o momento da nossa vida que tem alguém nos observando com a intenção de nos dar uma oportunidade, por isso que você ficar vivendo distraído ou ficar vivendo sem dar o seu melhor nas coisas que você faz, pode fazer com que algumas portas não se abram na sua vida. Você nunca sabe quando que você vai ter a sua última tentativa, seja no seu trabalho ou no seu relacionamento. Você nunca sabe se essa sua lentidão na vida é o que realmente está te paralisando, está causando a sua falta de ascensão. Sabe, aqueles momentos que a gente começa a se questionar e pensar assim, fica parecendo que a gente está sempre chegando tarde na vida, sabe? Tem momentos na nossa vida que a gente precisa ser um pouco mais atlético,
pegar um exemplo dos esportes aqui. A gente deve sempre correr atrás das coisas até a gente se esgotar, correr de verdade, tá pronto, tá disposto, até a gente conseguir transformar quem a gente é no processo. Eu vou te falar alguns vilões que eu tive na minha vida e se fizer sentido para você, você pega a carona. Eu já perdi oportunidades por causa do medo, por causa da preguiça e também por fazer uma má gestão do meu tempo. É por isso que eu bato tanto nessas teclas aqui no canal, porque o dia que você se mover o suficiente para mudar essa trindade do mal que pode estar paralisando o seu resultado, você vai entender o quanto isso é fundamental. E aí, o dia que você se colocar em movimento para isso, começar a mudar as coisas, você vai entender o porquê que eu tanto falo isso. Vai desbloquear na sua mente, caraca, eu passei um tempo vivendo focado, seguindo isso, as coisas começaram a acontecer. Por outro lado também, tem algumas pessoas que estão passando pela vida e elas estão sempre se preparando para lutar pelos sonhos delas, e isso é bonito. Só que elas gastam todo o tempo delas se preparando e nunca se colocam no campo de batalha. E eu já criei um vídeo falando sobre isso, inclusive eu soltei ele nessa semana, eu não estou com o nome dele na cabeça aqui agora, mas eu vou escrever aqui na edição do vídeo. Eu vou até abaixar um pouquinho mais a câmera. Então, seguinte, você precisa tomar cuidado para você não acabar sendo muito lento, porque essa é uma das causas da nossa frustração. Quando o tempo começa a trabalhar na nossa cabeça, as nossas paranoias, começa a nos trazer um excesso de preocupações, e aí começa a nascer na nossa mente a síndrome do impostor. E isso é bastante perigoso. Por quê? Você começa a criar dentro da sua cabeça uma espécie de natureza que não faz você crer que você é suficiente para fazer o que você tem vontade de fazer. Você sempre vai achar que não está preparado o suficiente. O medo que você vai passar a ter de ser exposto, de se alguém te der uma oportunidade, você vai chegar lá para exercer, não vai conseguir, as pessoas vão descobrir que você é uma espécie de fraude, você vai perder muito tempo se preocupando de não ser o que as pessoas esperam. O impostor dentro de você, ele nunca morre, esse é fato. E aí, por ele nunca morrer, você vai sempre estar achando que você tem que se preparar mais. Mas, na verdade, o que você pode estar precisando para transformar a sua vida é se colocar em movimento de verdade. Cada passo dado, cada tentativa feita é meio que um tapa na cara do medo que você carrega aí dentro de você. É quando você começa a viver a vida real. Você não precisa de permissão para começar, para poder se arriscar. O problema é que muita gente está esperando a permissão, não de alguém, mas a permissão das garantias. Mas a gente não tem tantas garantias assim. A vida de adulto, ela é cheia de imprevistos, ela é toda fora do seu controle. Algumas coisas você vai conseguir controlar com sabedoria, com alinhamento, mas nem tudo está dependendo unicamente de você. Você pode ficar aí se preparando, ou seja, entenda o seu tempo de preparação como um período que você está se preparando para viver o que você quer viver, mas tem que ser literalmente a palavra que eu usei, um período, e não gastar a sua vida toda nisso. Algumas pessoas já têm todos os recursos, elas já têm o talento que elas precisam ter, mas elas não se decidem. É por isso que elas ficam com aquela sensação que eu falei antes aqui, que parece que a gente está chegando atrasado na vida. Na vida, a gente precisa mergulhar de cabeça, mesmo quando a gente está com medo. Mesmo sendo duro ou incerto o que está nos esperando no dia seguinte, no momento seguinte, essas horas que a gente fica preocupado demais e não se move o suficiente, sabe? Tipo, a gente precisa começar a desbloquear esses sabotadores interiores. Eu também tenho os meus, não pensa que eu não tenho. O antídoto para se livrar deles é a gente parar de viver com aquele medo de não estar pronto. Bem-vindo ao clube. Ah, Dayan, mas eu não sou assim, esse não é o meu jeito de ser, não é assim que eu funciono. Quem te disse isso? Quem implantou isso no seu inconsciente? Essa é realmente a sua verdade? Você faça essas perguntas. Será que isso não tem a ver com a sua criação ou com o seu ambiente, com as pessoas que você tem ao seu entorno hoje, ou principalmente das que fizeram parte disso no seu passado? Essas são perguntas importantes. De vez em quando, eu mesmo preciso me lembrar disso. Às vezes eu preciso trazer à minha memória as coisas que eu já vivi lá atrás, porque é isso que me dá o sangue nos olhos para lutar pelas coisas que eu quero. Se a gente fica meio... Vamos pensar aqui na questão de esportes. Se a gente assistir algum esporte com atletas profissionais, a gente vê esses jogos com atenção, a gente vai ver que não há desculpa para que um jogador não corra. Eu analiso isso quando eu estou vendo esporte, sabe? Eu acredito que todo jogador deveria ir lá
e dar o máximo de si, por ele e pelo clube, pelo público que está ali. Ele tinha que correr até o último minuto da partida. Isso faria ele ser um jogador que vale a pena ter no time. Eu vou te trazer uma consciência a partir dessa reflexão agora. Você está no jogo da sua vida. Você tendo ciência disso ou não. Se você é uma pessoa que sabe, você já tomou ciência que você está no jogo da vida, então por que você não pega e ao invés de ficar na posição de torcedor que está torcendo para que as coisas venham a dar certo na sua vida, por que você não se coloca na posição de jogador e vai lá e corre tudo que você tem que correr? Faz tudo que você tem que fazer. É triste que eu vou te falar agora, mas eu peço a sua reflexão. Você é protagonista da sua vida? Estou te fazendo uma pergunta. Se for preciso, pausa o vídeo e pensa por tempo suficiente. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Tem pessoas vivendo as suas próprias vidas, sendo figurantes das suas próprias vidas, por mais louco que pareça que eu estou falando. Essas pessoas estão sendo acessórios na vida dos outros. Em nenhuma área da vida delas, elas são os personagens principais. E pior, elas já se acostumaram a viver isoladas no canto, sem falar, sem agir, sem ter sonhos, sem ter esperança de futuro. Eu vou parar por aqui porque o intuito do vídeo não é entristecer ninguém, e sim te convidar a reagir, a mudar a sua história. Esse é o intuito do vídeo. Não é te jogar para baixo, mas eu acho que cabe sim a sua reflexão disso tudo que eu acabei de falar. Voltando ao esporte, é fácil a gente julgar e criticar quando a gente está na posição de torcedor. Mas quando a gente toma consciência que na vida real nós somos o jogador, nós que temos que ir lá e criar o nosso destino, quando a gente para de assistir, quando a gente para de viver no modo coadjuvante, a gente se converte de torcedor para jogador, aí as coisas vão começar a mudar de fato. Porque aí você vai ser a pessoa que vai estar exigindo de você mesmo o seu máximo desempenho em campo. Você vai querer que você corra até o último minuto. É aí que as coisas vão começar a mudar. É assim que as coisas começam a acontecer. É sobre isso, é simples assim. Uma virada de chave, uma troca do seu papel na sua própria vida, de coadjuvante para personagem principal. Tem algo errado em todos nós. Todos nós cansamos, todos nós ficamos com medo. A gente sabe que é difícil certas coisas e por isso a gente não tenta o suficiente ou nem começa a tentar. De vez em quando a gente vai errar, a gente vai se equivocar, a gente não vai ser tão justo com outras pessoas e muito menos com nós mesmos. Vai parecer que a gente está sendo egoísta, mas a gente não pode se espelhar só naquilo que dá errado. A gente precisa ser sincero e aceitar que a gente é humano. A gente também vai cometer os nossos atos infantis de vez em quando. Atos que na idade que a gente está agora, a gente já não deveria cometer. Erros que a gente já deveria saber que eles estão ali nos esperando de acordo com como a gente está vivendo. Mas bem-vindo ao clube, eu erro também. Não estou isento disso, sabe? O que eu mais vejo por aí são pessoas que não estão se esforçando para ser o personagem principal da vida delas, são coadjuvantes, a vida delas é construída em cima das agendas dos outros, elas estão cheias de sabotadores interiores. Sabe o que facilita o processo? O autoconhecimento. É por isso que eu falo tanto de autoconhecimento aqui nesse canal. Foi isso que me libertou de não ser o personagem principal da minha vida. Foi isso que me fez ter coragem de mudar de país, de trocar de carreira, mesmo depois dos 30, independente da idade que você tá. Quando você assume o papel do personagem principal, a sua vida muda. A verdade é que enquanto você ficar hesitando, a vida vai ficar esperando uma ação sua. A vida ela vai continuar em movimento, mas na sua cabeça a vida está esperando. Só que essa sua inação, se é que existe essa palavra, sua falta de ação, vamos colocar assim, cara, o mundo não vai parar de girar. O tempo está passando, a vida está seguindo o curso natural dela que é para frente. Só que você pode estar ficando para trás. E aí cabe o seu despertar para você mudar isso. O tempo ele é implacável com quem procrastina, mas ele é generoso com quem se coloca em movimento, com quem vive em busca do progresso, ou seja, com quem está buscando a sua evolução. Não existe nada que eu considere mais doloroso hoje do que olhar para trás e perceber que o que impediu você de alcançar as coisas não foi falta de oportunidade, mas foi falta de decisão e clareza. Agora, se você já é seguidor aqui do canal, você entendeu que a espinha dorsal do canal, e por que é isso? É porque eu considero que a espinha dorsal da vida é que para você ter resultado, você tem que se colocar em movimento. Quase todos os vídeos eu falo sobre isso. Só que se colocar em movimento com intencionalidade, com um plano criado para você andar na direção que você tem que andar, para lá no final estar o que você realmente quer. Eu vou falar por mim de novo. A minha vida só mudou depois dos 33 anos, não por culpa do destino. Não foi o destino que me atrasou.
Foi o meu medo disfarçado de prudência. Todos os meus sabotadores interiores, e todos nós temos os nossos, em graus mais elevados ou menos elevados, mas todos nós temos. Tem gente que acha que o sucesso vem com sorte, mas a sorte não é uma casualidade, pelo contrário, é você estar preparado e estar em ação. Aí a sorte começa a acontecer na sua vida. Quando que, sabe aquela situação que parece que foi do nada? Do nada, entre muitas aspas, as coisas começaram a dar certo. Sabe por que essas portas que nunca se abriram? Porque você começou a viver com foco. Você começou a colocar intenção nas horas dos seus dias, a dar valor à sua vida. Aí a síndrome do impostor vem tentar te convencer, vem tentar falar que você não está pronto, mas o que vai te tornar pronto é justamente isso, é estar se desafiando. É estar em movimento, é ir lá e fazer o Scrum da sua vida. Eu já falei de Scrum em outros vídeos aqui do canal, não quero ficar repetindo o tema, mas é como se a sua vida, quando você passar a encarar a sua vida como um projeto que você vai lá e testa rápido, porque aí se você errou, você corrige rápido. Se você acertou, você coloca mais foco, mais intensidade. Se você errar daqui para frente, reajusta a rota e segue, reajusta e segue, bota mais força quando as coisas estão dando certo. É assim que o resultado vem. Simplão, fazer um Scrum da sua própria vida, ser seu próprio treinador, como eu falei em outro vídeo que eu soltei aí durante a semana, soltei no domingo passado, se não me engano. Quando o impostor fala ainda não, o protagonista diz, agora mesmo que eu vou lá e vou fazer. É aí que seu destino começa a mudar. O medo, ele sempre vai querer que você se esconda atrás das suas desculpas. Ele sempre vai falar assim, fica se preparando mais um pouco. Se prepara. E aí você vai lá e não sai da inércia. Tem um vídeo que eu falei sobre isso, não lembro o nome, vou colocar aqui também. O medo que te deixa preso num ciclo de estudo infinito, de planos inacabados, de criar mil metas por vez e não fazer nenhuma delas. Você fica nisso, planeja e zero execução. Aí você soma a sua falta de execução, as suas desculpas de estimação. Eu também tenho as minhas, só que eu parei de ouvir elas. Aí você fica criando essa forma elegante de te fazer ir lá e não viver a vida real. Falando agora com os adultos, o que te amadurece não é só o planejamento, é a coragem de ir lá e viver as coisas que você planejou. Quando você se move, algo dentro de você desperta. É como se fosse um passe de mágica daqueles filmes que a gente via quando era criança. Quando você se coloca em movimento, recorrentemente, você vai passar uma mensagem para o seu cérebro. Ele vai entender e vai falar assim, agora vai, agora essa pessoa está fazendo de verdade. Aí ele vai começar a liberar a energia, o foco e a clareza que você precisa para viver de verdade. Deus, o universo, chame do que você quiser, cada um chama de alguma coisa, ele só vai agir na sua vida quando você se mover de verdade. Os milagres que você está esperando não vão acontecer no seu comodismo. Eles vão acontecer quando você se colocar em movimento na sua vida. Quando você deixar a sua vida fluir de verdade. Aí vão vir os milagres, se é que a gente pode chamar assim. Você não precisa ficar correndo porque você está atrasado, mas você pode escolher correr porque você entendeu o valor que tem cada minuto da sua vida. Eu já te ensinei uma máxima do estoicismo em um outro vídeo aí do canal, uma frase do Sêneca que eu citei, que é: quaisquer que sejam os anos que estão atrás de nós, estão nas mãos da morte. Eu já falei essa frase em 2 vídeos do canal, esse é o terceiro que eu estou falando sobre isso. Porque é para ver se isso entra na sua cabeça. O dia que isso entrar de verdade, você vai mudar. Tem um vídeo inteiro aí falando sobre isso, maratona no canal que você vai encontrar eles. Mas a maior pio de viver com propósito, de aproveitar o seu tempo, é você fazer essa reflexão. Eu vou te falar a frase completa, ela é assim: estamos enganados quando vemos que a morte está adiante. A maior parte da morte já passou. Quaisquer anos que estejam atrás de nós estão nas mãos da morte. É uma frase do Sêneca. Se eu não me engano, ela é assim por completo. Se não for, é bem parecido e está tudo bem. O tema é esse. Bom, apesar disso, quando a gente chega até aqui, quando a gente percebe que não é sobre nossa ansiedade, é sobre o nosso propósito, é sobre a gente encarar as nossas desculpas de frente, é sobre a gente entender que a gente já está adulto o suficiente para parar de ensaiar para viver e ir lá e viver de verdade. Parar literalmente de desperdiçar na nossa vida, porque a vida é finita. A gente vive sem trazer essa consciência. Nossos planos sempre estão para amanhã. Tic-tac, o relógio está passando. Cada dia a mais é um dia a menos. Você está vivendo o papel principal da sua vida? Já te fiz essa pergunta, estou te perguntando de novo. Se você entrar em cena hoje,
ou não, desculpa falar, mas o palco da vida vai continuar rolando, sem você. Se o que mais dói em você hoje é o medo de não estar conseguindo as coisas que você queria, sabe qual que deveria ser a sua verdadeira dor? Sua verdadeira dor é assistir a sua vida de longe, porque é isso que você faz quando você é espectador da sua vida e não protagonista dela. Essa dor eu posso falar porque ela eu conheço bem. Vivi muitos anos nesse modo. Apressar-se no fundo não é um ato de querer fazer as coisas por fazer ou só querer correr por correr. Não, é fazer com intencionalidade. Eu sei que o que me espera ali na frente vai depender das sementes que eu estou plantando agora. Muitas das vezes eu começo a plantar algumas coisas na minha vida e eu não tenho garantia, mas eu estou plantando e aí eu vou fazendo esses reajustes de rota, fazendo um scrum que eu falei agora há pouco, porque a vitória verdadeira não é o troféu, não é ganhar o campeonato, voltando à alusão do jogo que a gente estava falando agora há pouco. É o seu crescimento que vai acontecer na caminhada. Cada dia importa, cada partida está te preparando para jogar a final. Para você ganhar o troféu, para você chegar lá, são várias partidas. Quais você está jogando hoje? Você pode escolher todo dia, sair da estagnação e entrar para jogar o campeonato, mas jogar como quem quer vencer, como quem realmente quer a vitória. Pergunta para você responder para você mesmo com sinceridade, não para mim. Você está dando tudo o que você tem na sua vida? Você está se doando de verdade para os seus sonhos? Eu te pergunto isso, não é na questão de você estar competindo com outras pessoas, mas você está jogando o jogo de verdade? Quando eu falo ganhar o campeonato, não é ganhar sobre os seus oponentes. É ganhar sobre a sua procrastinação. É sair da corrida dos ratos e correr o campeonato. Correr a maratona. Jogar o jogo. Você está dando fôlego para os seus sonhos ou você está sufocando eles cada dia mais? Essa é a reflexão que eu queria que você fizesse. Eu acho que o dia que a gente toma consciência que a vida está rolando, em algumas áreas dela, a gente está sendo coadjuvante, ou seja, somos meros participantes das agendas dos outros. Somos meros funcionários das empresas dos outros. Não estou dizendo que você não possa trabalhar para ninguém, não é esse o ponto. Eu, como prestador de serviço, também trabalho para alguém, mas eu trabalho com algo que eu queria. Eu aprendi a amar a programação. No mesmo nível que eu amo tocar guitarra, eu amo escrever código. Hoje é domingo. Como o tempo tá feio, vocês perceberam aí que provavelmente vai chover? Se a minha esposa for dormir de tarde, eu vou lá e vou escrever código, porque eu gosto. Ou seja, eu trabalho com o que eu gosto. Não é a minha única fonte de renda, mas todas as fontes de renda que eu tenho são com coisas que eu gosto. Eu gosto de vir aqui e gravar os vídeos na rua, porque eu gosto de falar, e aqui eu não tenho muitos amigos, eu não tenho quem conversar, então eu converso com a câmera e com vocês nos comentários. Tudo que eu faço na minha vida eu gosto de fazer. Eu não faço nada na minha vida hoje só porque eu tenho que fazer. Eu sou intencional nas coisas que eu faço. E quando eu tenho essa reflexão e eu posso vir aqui dizer isso, e isso sendo verdade, é a maior prova de todas de que eu sou o personagem principal da minha própria vida, pelo menos. Você é da sua? Essa é a reflexão do vídeo de hoje. Muito obrigado para quem viu até aqui. Não vou nem te recomendar nada, já te recomendei um monte de vídeos ao longo desse. Todos vão estar na descrição do vídeo. Nos vemos em um outro vídeo do canal.